Amém. Jesus é o Senhor. Amém, amados irmãos. É uma alegria, né, participarmos dessa festa nesta manhã. É um memorial eterno, realmente, todas as semanas, né? No domingo, quando nós compartilhamos, né, da nossa fé e daquilo que o Senhor fez, né, por cada um de nós, né, pelo fato de Ele ter nos tornado um corpo, né? E nesta manhã, os irmãos viram que nós cantamos um hino falando, né, abra o meu coração. E que nessa manhã cada coração aqui, irmão, possa realmente estar aberto para ouvir o falar do Senhor. Eu falo, começar por mim mesmo. Que o Senhor abra o meu coração, que eu também quero ouvir o Senhor falar. A palavra dele, a palavra de Deus, ela tem sido dispensada por meio dos apóstolos, tem chegado até nós, né? E nós estamos aqui passando, né, aquilo que nós recebemos, né, nossos apóstolos, e que por sua vez receberam do próprio Senhor, né? Aleluia. Nessa semana nós estamos desfrutando do alimento diário, semana 4, né? Que fala que Deus nos chama para o seu reino e glória, né? Esse é o título. O volume é o volume 4. Estamos finalizando nessa sequência. E a perseverança da esperança. Nesse alimento diário, nós estamos desfrutando, portanto, da quarta semana. Essa semana nós acompanhamos na quarta semana, cujo título é Perseverança, sinal distintivo de um apóstolo. Não sei quanto a vocês, irmãos, mas eu vejo assim que esse título, quando você lê assim de primeira, parece que não fica muito claro, né? Pelo menos para mim não ficou. Então eu convido os irmãos a lermos 2 Coríntios 12, para conseguirmos entender melhor o porquê do título dessa mensagem. Acho que é algo importante para a gente começar. Então, aqui nós vemos em 2 Coríntios 12, pois as credenciais dos apóstolos foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Nessa palavra, então, nós vemos credenciais. No original grego é semeion, que significa o que distingue. E a palavra persistência, ali que fala, né, com toda a persistência, a palavra persistência do grego é hipomone, que pode ser traduzido por perseverança. Portanto, a perseverança é um dos sinais distintivos de um apóstolo. Agora já ficou mais claro, né, irmão? Mas, de repente, ainda, pelo fato de ter essa palavra distintivo, pode ser que ainda não seja tão claro. O fato é que a perseverança é algo que distingue, nós estamos mais acostumados, é algo que distingue um apóstolo. Amém? A perseverança é algo que distingue um apóstolo. O nosso apóstolo, o apóstolo Paulo, muito mencionado nessa semana, em sua experiência aos Tessalonicenses, aí o Ademir não precisa apresentar, mas só vou citar aqui agora rapidamente. Eu peço para o irmão por projeção, tá bom? Amém. Então aqui eu vou citar rapidamente que em Tessalonicenses ali 2:7-12, Paulo ele atuava ali como uma mãe amorosa, cuidando dos seus filhos, tá? E como um pai que elabora, que se afadiga, proclamando ali o evangelho aos Tessalonicenses. Então nós vemos essa experiência de Paulo, né, ali junto àquela igreja. Já em 2 Coríntios, não precisa projetar também, 2:4, Paulo ele fala dos sofrimentos, né, que ele passou ali por causa dos irmãos. Ele passou por sofrimentos, por angústias e lágrimas, né, e tudo isso para quê? O versículo mostra que é para revelar o amor, né? Paulo tinha um amor, mas ele não era um amor natural, era um amor que provinha do próprio Senhor Jesus, né? Então, revelam, né? Ele, ao revelar esse amor, ele passou por sofrimento, passou por angústias,
por Lagos, isso aos Coríntios, né? Portanto, nós vemos que a obra de Paulo, ela era motivada pelo amor, de forma geral. Era um labor de amor com muitos sofrimentos e angústias. Até mesmo ali aos irmãos da Acaia, que está em 2 Coríntios 11, 7 a 15, também só vou comentar rapidamente aqui, não precisa aproveitar. Paulo recebeu a ajuda da Macedônia para servir aos irmãos da Acaia. Quer dizer, Paulo estava servindo a Acaia, mas para não ser pesado, ele fala, para não ser pesado aos da Acaia, ele recebeu a ajuda da Macedônia para servir ali. Então, Paulo passava por uma série de restrições, inclusive nesse seu labor de amor, né? Então, por que Paulo perseverava? É a pergunta, né? Por que Paulo perseverava tanto nesse labor de amor junto às igrejas, né? Aí sim, se o Odemir puder projetar, 2 Coríntios 11, versículo 2, fala que era por um objetivo especial. 2 Coríntios 11, versículo 2. Bom, de qualquer forma, em 2 Coríntios 11, 2, fala assim, né? Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, nesse texto, nós vemos claramente, irmãos, que o objetivo de Paulo, daquele zelo que ele tinha, tudo isso era para um propósito, está aqui, né, projetado. Então, ele tinha um zelo, ele tinha um propósito de apresentar ao Senhor os irmãos como uma virgem pura, a um só corpo, que é Cristo. Então, graças ao Senhor, esse era o objetivo, né, do nosso irmão. Não era à toa todo esse labor. Ele tinha um objetivo, era apresentar os irmãos como uma virgem pura, como, né, a um só esposo ali, que é Cristo, né? Então, o que distinguia Paulo, né? Se tem um sinal distintivo, né, que é justamente a perseverança. O que distinguia Paulo era a sua perseverança, né? No que ele perseverava? Então vamos pensar assim, né? No labor de amor. Ele perseverava em seu labor de amor. Por quê? Para apresentar os irmãos como uma virgem pura, como a um só esposo, Cristo. Então, como Paulo chegou nesse estágio, né, irmãos? Paulo realmente teve uma trajetória ali muito maravilhosa, né? Como Paulo chegou nesse estágio de perseverança de labor, porque ele se afadigava, ele passava por situações críticas, né? Por meio do quê? Por meio da obra da fé operante na vida dele. Graças ao Senhor pela obra da fé, né? Essa obra da fé que operava na vida de Paulo, fez com que ele perseverasse em seu labor de amor. Na figura do caminhãozinho, se o irmão Ademir puder projetar, nós vemos na primeira ali figura do canto superior, né? Ali na parte superior da tela, fala justamente dessa questão que nós podemos ver a obra da fé, né? A obra da fé, que é a palavra, ela vem trazendo a fé objetiva para dentro do homem. Então, quando ele ouve, depois ele crê. Ele passa a ter a sua fé em seu interior. Então, quer dizer, a fé subjetiva de Deus, ao momento que eu ouvi, que eu criei, ela passa a ser a minha fé. Então, é a fé do Marco Aurélio, fé do irmão Ademir, é a sua fé, né, irmãos? Então, essa fé é uma fé subjetiva. É uma fé que vem sendo transportada para o nosso interior. Então, conforme nós vamos exercitando a nossa fé, pouco a pouco, nós vamos tocando nesse amor de Deus. Porque a fé é o próprio Senhor. O amor é o próprio Senhor, o próprio Deus. Então, nós vamos tocando nesse amor e tendo esperança. Passamos a ter esperança. Quanto mais amor nós temos do Senhor, nós vamos tendo esperança em Deus, e o que nos motiva a perseverar, né? O que nos leva a perseverar é a esperança. Até um estágio final da nossa carreira cristã, que
que seria a plena filiação, né? Como está lá, você vê, vai evoluindo o quadro, né? Então, o Senhor, ele entrou dentro de nós ouvimos, não só escutamos, nós ouvimos, nós cremos com o nosso coração e nós recebemos essa fé para dentro de nós e o Senhor vai trabalhando esse amor, vai trabalhando a esperança, vai nos dando perseverança. Então, Deus vai se expandindo. Ele entrou, né, naquele círculo concêntrico. A parte externa é o corpo, a parte interna refere-se à alma e a parte do núcleo ali se refere ao espírito. Então, nós recebemos a fé no nosso espírito. Mas à medida que a fé cresce em nós, ela vai se expandindo para todo o nosso ser. Ela vai preenche todo o nosso espírito, preenche toda a nossa alma. Por fim, nós chegamos à plena filiação. O que é a plena filiação, irmãos? É a maturidade. Paulo não se afadigava lá para os irmãos para apresentar como uma virgem pura. Essa questão é a maturidade. Então, nessa altura, né, todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, ele estará permeado pela fé, que é o próprio Deus. Aleluia, né? Aleluia por isso, porque é o que todos nós almejamos, né, irmãos? Nós temos uma esperança. Temos uma esperança de que um dia nós estaremos completos, cheios do Senhor, né? Então, por que Paulo perseverava tanto, né, nesse labor de amor junto às igrejas? Para apresentar os irmãos como uma virgem pura. Apresentar os irmãos como com todo o seu ser permeado por Deus. Todo ele, completo. Então, de repente a gente pode pensar assim, mas essa palavra é só para apóstolos, né? Essa palavra é só para apóstolos. Então, meu irmão, quero que você saiba o seguinte. A palavra apóstolo vem do grego, que é apóstolos, e significa mensageiro e enviado. Aleluia! Portanto, essa palavra é para você, irmão. Essa palavra é para mim. Essa palavra não é apenas para os apóstolos, porque nós somos apóstolos, nós somos enviados também, né? Nós, de repente, não temos, claro, a função de apóstolos, mas nós fomos enviados. Nós somos mensageiros de Cristo. Aleluia! Então, voltando àquela questão. Mas como Paulo chegou nesse estágio de perseverança e labor? Como que aconteceu isso? Por meio da obra da fé que aconteceu na vida dele. Então, há uma obra da fé que vem sendo trabalhada em cada um de nós, né? Então, a questão é que tudo que um dia Paulo ele entendeu como lucro, quando ele recebeu de Deus uma revelação, né, a respeito de Cristo, ele simplesmente, né, como está lá em Filipenses, não precisa acreditar, 13, de 3 a 11, ele simplesmente considerou tudo como perda, como refúgio, por causa da sublimidade dessa revelação, que foi ter conhecido a Jesus Cristo. Então, Paulo teve uma experiência tão forte, ele recebeu uma revelação que era o próprio Senhor Jesus. Aí ele falou, não, eu não considero nada agora, tudo aquilo que eu achava que era um ganho, considero como perda, eu considero como refúgio, eu recebi aquilo que eu podia ter recebido de maior, a maior revelação, né? Eu recebi a revelação do próprio Deus acerca de Jesus Cristo. Então, portanto, o nosso serviço ao Senhor, ele deve ter essa base, irmãos. Deve ter essa base na revelação, né? Então, essa semana nos apresenta um quadro de 3 elementos fundamentais que são estruturais para a nossa vida cristã. Então, como nós vimos na vida de Paulo, um apóstolo em si, o que o distingue é a perseverança, e também ele tinha um labor de amor, e tudo isso acontecia porque havia uma obra de fé operando na sua vida. Portanto, esse tripé, fé, amor e esperança, são elementos estruturais da vida cristã, da vida da igreja. Então, como em se tratando de obra, de construção,
quando fala em elemento estrutural, é algo que não pode ser mexido, porque ele recebe toda a carga de peso da construção na estrutura. Então tem a fundação, tem a viga, tem as colunas, tudo isso são elementos estruturais que não podem de forma alguma ser alterados, né? Então, Satanás muitas vezes ele vai querer nos atacar, mas ele não vai atacar em coisas externas. O intuito dele é atacar justamente na base, porque ele quer derrubar essa obra de fé que está acontecendo em cada um de nós. Ele quer derrubar essa construção que está acontecendo. E para isso ele vai mexer na nossa fé, né? Ele vai querer mexer na nossa fé, no nosso amor, nosso labor de amor ali para com os irmãos, com os nossos conservos, e na nossa esperança, que vai influenciar diretamente na nossa perseverança. Portanto, irmãos, nos atentemos, né, a esses elementos estruturais, né, porque são fundamentais para a nossa vida cristã, né? É a obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança. Deus havia revelado, né, Cristo a Paulo. E agora o seu objetivo era apresentar todo homem perfeito em Cristo, como está escrito em Colossenses 1:28. Eu vou aproveitar para ler um trecho ainda maior. Vamos pegar Colossenses, aí sim o Ademir pode projetar, capítulo 1, versículos 24 a 29. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então veja só, ali o Paulo estava dizendo que ele preenchia o que restava das aflições de Cristo. Então o nosso Senhor Jesus Cristo, ele viveu uma obra de total entrega, né? Ele viveu uma obra de labor de amor, e ele se entregou por cada um de nós, dando a sua própria vida por cada um de nós, né? E na época de Paulo, ele quis completar, ele sentiu a necessidade de completar os sofrimentos que restavam de Cristo, né? Mas era a favor do quê? Era a favor da sua própria vida, daquilo que ele pensava, daquilo que ele queria, que ele gostava? Não. Era a favor do corpo de Cristo. É dessa edificação, irmãos, que a igreja está sendo edificada. Então, Paulo, ele preenchia o que restava das aflições de Cristo. Na sua época, nós também que fomos chamados, somos mensageiros do Senhor, fomos enviados, nós precisamos preencher também o que resta das aflições de Cristo. Vamos ver no versículo 25. Da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então ele estava focado na palavra de Deus. A palavra não vinha dele, vinha do próprio Deus. Versículo 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Aleluia, tem um mistério. Que mistério é esse, irmãos? Versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Então, qual era o mistério, irmãos? O mistério era o próprio Cristo. Essa revelação que o irmão Paulo tinha recebido nunca mais havia saído do seu ser, né? E ele queria contar isso aos irmãos, às igrejas, né? E no versículo 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem. Então ele advertia a todo homem, mas ele ensinava também a todo homem, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então veja, irmãos, aí está a grande resposta de por que Paulo se afadigava tanto. Porque ele queria apresentar realmente todo homem perfeito em Cristo. É aquele estágio ali da plena filiação que mostramos na figura, irmãos. Então, esse era o objetivo de Paulo. Paulo, ele se afadigava. Era com labor, era com lágrimas, muitas vezes, que ele
ir atrás de levar os irmãos, né? De levar os irmãos para apresentar, né, o Senhor aos irmãos da forma que eles estivessem perfeitos ali, né, Cristo. Mas é claro, isso é todo um labor, né? Provavelmente demoraria toda a vida dos irmãos. Os irmãos se afadigavam para conduzir os irmãos a isso. No versículo 29, para isso é que eu também me afadigo. Tá aí? Ele se afadigava, esforçando-me o máximo, né, o mais possível. Então ele se afadigava, se esforçava o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Aleluia. Então, por que Paulo tinha essa força? Porque havia uma eficácia operando em Paulo. Não era algo qualquer, irmãos. Era algo, né, olha como Cristo, a esperança da glória, ele operou eficazmente em Paulo, né? Convido os irmãos a ler Atos 14, 19 a 20. Atos 14, versículos 19 a 20. Aqui nós vamos entender por que, como, né, de que forma essa eficácia, né, essa esperança da glória que operava em Paulo, esse poder de Cristo que operava em Paulo, eficazmente. Olha só o que aconteceu com ele. Sobreveram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e investigando as multidões, e instigando, né? Eles instigavam as multidões apedrejando a Paulo. Então, eles levaram ali a situação de apedrejamento. Paulo foi apedrejado, arrastaram-no para fora da cidade, dando-no como morto. Veja só, irmãos, você sabia que Paulo foi dado como morto? Você ouviu essa notícia? Paulo foi dado como morto. E no versículo 20, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé. Olha o que aconteceu, irmãos. Paulo estava ali, foi dado como morto, porque certamente ele estava muito machucado. Aí os discípulos olharam ali para baixo, ele no chão, o rodearam, pensando provavelmente, será que Paulo está morto? O que aconteceu? Né? Será que ele ainda vive? Aí ele simplesmente se levanta. Ele se levanta e entra na cidade. E no outro dia ele já estava em viagem com Barnabé. Não estava lá de avião, primeira classe, no carro, nada disso. Era a pé, com sandálias, na poeira. Então ele é algo maravilhoso. Então essa é a obra poderosa de Cristo na vida de Paulo. Então isso é poder de Deus. Isso é o poder de Cristo operando. Imagina só, ele foi dado como morto. De repente ele levantou ali, sacudiu a poeira e no outro dia ele estava viajando. Né? Em João 10, 11, fala que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Né? E se nós quisermos pastorear o rebanho de Deus, nós precisamos ter esse espírito de sacrifício, né? De dar a vida pelas ovelhas. E em 1 João 3,16, né, nos mostra que devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É um amor de doação, um amor sacrifício. Se não tivesse amor, queridos irmãos, a igreja não se edifica, não acontece a edificação da igreja. A obra de Deus, ela não vai ser executada. Né? Cristo deu sua vida por nós. Né? E nós temos que ter esse coração também, né, irmãos? Mas eu não tenho essa fé, de repente você pode pensar, né? Por ser essa fé de Paulo. Nós estamos falando de Paulo, né, irmãos? Eu não tenho, de repente você pode pensar assim. Eu não tenho a fé de Paulo. E agora? O que eu faço? Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Vamos ler lá Hebreus 11, de 5 a 6. Isso é importante nós lermos com mais atenção. Hebreus 11, de 5 a 6.
nós vamos ver que sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Veja só, irmão, Enoque não viu a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então veja só, Paulo se afadigava porque ele queria agradar a Deus. Aqui nós vemos a figura de Enoque, ele também. Porque aconteceu um milagre ainda maior na vida dele. Paulo foi ali dado como morto. Ele sequer passou pela morte. Enoque, porque ele agradava a Deus. No versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então veja só, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vemos isso que nós estamos vendo, essa estrutura da vida da igreja, né? A fé, o amor e a esperança. Essa estrutura, ela é para algo que começa com a fé. Ela começa com a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas ali, é só um pouquinho, irmão. Volta um pouquinho no versículo 9, por favor. Só para a gente concluir aqui o raciocínio. Versículo 9. Então creia que ele existe e que se torna galardoador. Veja só, não basta, irmãos, ter fé. Claro, sem fé é impossível agradar a Deus. Só que não basta você ter fé e acreditar que ele existe. Quer dizer, um cristão, obviamente, acredita, né, que Deus existe. Contudo, é necessário ainda que você tenha a fé, né, que ele é galardoador dos que o buscam. Então, o nosso Deus, ele é galardoador dos que o buscam. Um cristão, ele precisa ter essa realidade bem definida, né, no seu coração, na sua mente. Precisa estar muito claro isso. Né? Não somente crer que Deus existe, mas que ele é galardoador dos que o buscam. Amém. Agora, Deus é galardoador. E não é à toa que Paulo vivia, né, uma vida de sacrifício. Tudo isso era uma doação pelo rebanho, ele vivia uma vida de libação, inclusive. Né? A libação era uma oferta, né? A Bíblia fala que é uma oferta com o derramamento de vinho sobre outras ofertas básicas. E em Filipenses 2, podemos até desfrutar desse versículo também, Filipenses 2, versículo 17, ele fala dessa situação de Paulo como uma libação. Paulo, vamos dizer lá. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre sacrifício, então libação, aquilo que eu expliquei para os irmãos, sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, então, ou seja, ele estava sendo derramado ali, o seu sangue dele estava sendo derramado sobre a fé e o serviço ali dos irmãos. Outros tipos de oferta. Então é exatamente isso que Paulo dizia. E realmente isso aconteceu, irmãos, porque nós sabemos que Paulo ali foi martirizado, né? Paulo ali foi martirizado. Então, em Mateus 24, no versículo 45, pode até projetar ali, nesse versículo nos fala o seguinte: quem é, pois, né? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Né? Então aí vem deixar um pouco mais claro, mas afinal de contas, como que nós podemos ser fiéis, assim como nós vimos na trajetória de Paulo? Como que nós podemos ser fiéis? Aqui fala claramente, né? Quem é, pois, servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou aos seus conservos, para dar-lhe sustento ao seu tempo.
Aqui, irmãos, deixar claro que os nossos amados apóstolos, irmão Pedro Dongo, irmão Ezra Mar, tem nos alertado sobre esses detalhes também, quanto a... Muitas vezes a gente se sobrecarrega pensando que nós somos responsáveis, de repente, por toda a cristandade, de alimentar todo mundo. Claro, nós devemos ter esse coração. Mas o Senhor, Ele confia a cada um de nós conservos. Daquele que o Senhor nos confiou, não sabemos o número. Para alguns irmãos, pode ser uma pessoa, 2, 3, 4, 10. Mas aquele grupo de pessoas que o Senhor nos confiou, nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos alimentá-los. Se nós formos fiéis, o Senhor, Ele nos promete um galardão. Então, para receber um galardão, precisamos ser fiéis. E não é algo assim absurdo, porque aparece muitas vezes que nós temos que fazer uma obra incrível, enorme. Na verdade, o objetivo é que nós alimentemos aqueles que o Senhor nos confiou, e para isso nós temos a palavra profética. Graças ao Senhor, irmãos, esse ano de 2020, nós recebemos em abundância, né? Fiz algo ainda maior que nós já vivíamos. É a palavra profética, e semanalmente nós recebemos uma palavra de Deus por meio dos nossos apóstolos, com uma revelação, algo que maravilhoso, assim, algo único, novo. Então o Senhor semanalmente vem nos dando palavras proféticas. Nós temos o alimento diário, como o nome já diz, é todo dia. Nós temos a Bíblia, nós podemos fazer a leitura diária também. E utilizando todos esses recursos, nós poderíamos alimentar todo esse banquete, nós podemos oferecer aos nossos conservos. Fazendo assim, cuidando dessa forma, e o Senhor nos encontrar fazendo assim, nós seremos vencedores. Aleluia, irmão. Tudo isso é para algo, é para um objetivo. Nós não podemos esquecer o objetivo, irmãos. Nós não podemos esquecer o galardão. Como nós vimos naquele último versículo, nós precisamos crer, mas nós temos de crer que Deus existe, mas temos de crer que Ele é galardoador daqueles que o amam, que o buscam. Né? A perseverança em grego, né, no original ali, é upomone, que significa que persiste com paciência, com constância. Qual é a característica, então, daquele que persevera? É aquele que desvia, ele não se desvia de forma nenhuma do seu propósito, mesmo diante das maiores adversidades e provações. Quer dizer, muitas vezes, como cristãos, nós recebemos, irmãos, provações. Nós temos provações, mas tudo isso é para sermos aprovados. Né? Aquele que persevera, ele não desiste do seu propósito. Então perceba, nós estamos vendo aqui que há todo um propósito naquilo que o Senhor tem nos revelado. O Senhor tem um galardão para cada um de nós. Né? Nosso amado irmão Pedro Dong, ele disse uma frase que é assim: a perseverança marca a passagem da vida espiritual incipiente para a maturidade. Então, muitas vezes você pensa assim: poxa, eu me sinto imaturo. O que eu devo fazer? Ser perseverante. Mas para isso você tem que ter esperança. Porque aquele que não espera algo, não persevera. Né? Por exemplo, a volta do Senhor. Se você não espera a volta do Senhor, você não vai perseverar para que o Senhor, quando volte o ache. Falando assim, nós precisamos esperar para termos essa perseverança. Que até o final, né, irmãos? A gente precisa perseverar. Né? Quem quer chegar à maturidade precisa viver uma vida de perseverança. Né? E a palavra nos fala que a aprovação, então nós estamos sendo provados, mas a aprovação produz esperança da glória de Deus. Aleluia, irmãos. Qual é a esperança? No alimento diário, separei aqui um trecho, coloquei aqui para facilitar. Alimento diário, página 58. Vou ler aqui para os irmãos. Ao longo dos livros de 1º e 2 Coríntios e no Evangelho de João, vimos que a glorificação, veja só, irmão, a glorificação não se dá de uma vez por todas, mas é um processo pelo qual, pouco a pouco, somos transformados de glória em glória. Então, em 2 Coríntios 3,18, fala isso, que é de glória em glória. Então, pouco a pouco, o Senhor está nos transformando. Esse é o processo de glorificação. Desfrutando, então,
não só desses livros, de 1 e 2 Coríntios, mas também de João, capítulos 13 a 17, vemos que o objetivo da glorificação é tornar-nos aptos a serem inseridos em Deus Pai, ou seja, ser recebidos para dentro da glória de Deus. Então, o que é a glorificação, né, de forma objetiva? É nós sermos inseridos para dentro do Pai, irmãos. Esse processo todo da plena filiação é o momento em que nós vamos estar plenos de Deus. Nós vamos estar cheios dele e nós estaremos dentro dele. Estaremos inseridos no próprio Pai. Essa é a glorificação. De que maneira o Senhor nos glorificará? Ele nos introduzirá nesse processo de crescimento até a maturidade. Aleluia. Então, como que o Senhor vai fazer? Né? Qual a forma? O Senhor ele vai trabalhar em nós para nós crescermos e alcançarmos a maturidade, irmão. O Senhor ele tem um objetivo. Ele quer que nós alcancemos a glorificação, que sejamos introduzidos dentro dele. E para isso ele vai trabalhar se nós abrirmos, como cantamos hoje nessa manhã, né? Abra o meu coração. Eu quero abrir o meu coração, Senhor. Senhor Jesus, quero abrir o meu coração, que o Senhor trabalhe em mim, né? Fala assim para o Senhor. Senhor Jesus, eu quero abrir o meu coração para que haja crescimento em mim, na minha vida cristã, que eu possa me fundamentar nesses 3 pontos estruturais da vida cristã. Ó Senhor Jesus, que possa haver crescimento, que possa haver maturidade em mim, na vida dos irmãos, aqueles irmãos que seguem conosco. Ó Senhor Jesus. Então, dessa forma, estaremos com folga. Olha que rico, irmão. E em 2 Pedro, se o irmão quiser projetar, 2 Pedro 1, versículo 11, nos diz assim. De forma geral, fala que não será amplamente suprido. Vamos ver aqui o irmão projetando. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, olha aqui, irmãos, novamente o objetivo maior. O objetivo maior é esse, que não seja amplamente suprida. Mas o irmão Pedro usou um termo bastante interessante, que é que entremos com folga. Se nós vivemos essa vida de fé, né, o labor, a obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança, nós teremos folga ao entrar no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos entrar com folga, nós vamos entrar nós e mais ali aqueles que o Senhor nos confiou, ali vai tudo ali de uma vez só, então vai estar com folga ali. Não precisa fazer uma filinha. Aqueles todos que o Senhor nos confiou, que nós somos fiéis, alimentando, a gente vai estar com folga, com todos eles. Amém. Entrar com folga no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E em Mateus 24, 13, nos diz que aquele porém que perseverar, até o fim. Mas eu vou perseverar então até semana que vem. Depois, entre férias, eu deixo de perseverar. Não. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. E em Lucas 21, versículo 19, também nos dá um grande alento, uma grande força para nós, que é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Esse versículo é precioso, irmãos, porque fala justamente essa perseverança, que é um sinal que distingue o apóstolo, que somos nós também. Essa perseverança, ela nos fará ganhar a nossa alma. Ó Senhor Jesus, Jesus, que a minha alma seja completamente, né? Seja completamente ganha pelo Senhor. O Senhor precisa ganhar toda a minha alma. O Senhor precisa ganhar toda a alma dos irmãos. Esse é o objetivo, irmãos. Pela plena filiação. Né? E ainda separei aqui um trecho na página 58
do alimento diário, que nos mostra o seguinte, que Deus ele escolheu Cristo para ser o rei do reino dos céus, né? O qual está aguardando até que todas as coisas lhe sejam postas por debaixo dos seus pés. Se o irmão puder projetar, Salmos 110, verso 1, depois nós vamos ver o 2 também. Tá? O Salmo 110, 1, fala justamente essa questão, que disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então olha só que promessa maravilhosa de Deus para o seu Filho, para Jesus Cristo. Né? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Mas ainda há um versículo complementar, que é o Hebreus 10, versículo 12. Esse versículo nos mostra de uma forma um pouquinho mais clara essa questão do descanso até mesmo, né? Dos pés do Senhor. Fala assim, né? E Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, né, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Aguardando, então, daí em diante, né, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. O escabelo, banquinho, para segurar ali os pés. Então, essa é uma promessa. Uma promessa que Deus Pai fez a Cristo Jesus. Que ele ia colocá-lo à sua direita, ele já está à destra, e aguardando ali para que seus inimigos sejam postos como estrado dos seus pés, para descanso, né, dos seus pés. E uma outra promessa, né, Deus fez então duas promessas. Seu filho, primeira promessa, colocar o inimigo debaixo dos seus pés, em Salmos 110:1. E a segunda promessa está lá em Salmo 110 também, não puder projetar, no versículo 2. A segunda promessa é que ele enviaria o cetro do seu poder, né, ele enviaria de Sião o cetro do seu poder, para que o seu domínio fosse entregue a Cristo. Vamos guardar um pouquinho, vamos projetar. Salmo 110, versículo 2. Salmo 110, versículo 2. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Então veja só, irmãos, Deus Pai também fez uma segunda promessa, que ele enviaria o próprio cetro dele para as mãos de Cristo, para que ele pudesse finalmente ter domínio entre os seus inimigos. Só que veja só, irmãos, vem de Sião. Nós vemos que Jerusalém ali tinha um forte ali que era Sião, no final de Davi, um forte que era Sião. E Jerusalém ele representa os cristãos de forma geral, e Sião representa os cristãos vencedores, aqueles, porque eram aqueles que lutavam, irmãos, eram da fortaleza, né? Os cristãos vencedores têm essa postura. Uma das grandes revelações que nós recebemos nos últimos tempos, aí, graças ao Senhor, Deus tem nos revelado por meio dos apóstolos, é que aquela questão da maturidade, justamente essa mensagem fala de todo esse processo que o Senhor está nos levando, quer nos levar, que é a maturidade, né? Só que essa questão da maturidade, eu confesso aos irmãos que muitas vezes me assustava, porque se você fosse analisar de forma um pouco mais lógica, né, a respeito da vida de um cristão, por exemplo, né, que tem uma média de, digamos, 60 anos de serviço a Deus, tá? Para chegar, de repente, até um estágio, claro, muitos não chegam,
mas uma média de 60 anos de serviço a Deus, até chegar a uma maturidade. Se nós sabemos que nós vivemos os tempos finais, nós estamos vivendo os tempos finais, nós não sabemos quanto tempo o Senhor vai demorar para voltar. O Senhor vai demorar 6, 10, 15 anos. Então, eu, por exemplo, será que eu não teria como ter 60 anos de vida cristã ali com labor de amor, com me doando realmente, deixando o Espírito de Deus atuar em mim para alcançar a maturidade plena. Né? Quantos de nós são ainda mais jovens? Nós sabemos também, né, o curso da nossa vida. Portanto, de certa forma, não vendo sobre esse prisma, nós não teríamos como alcançar essa maturidade. Mas o irmão nos mostrou um gráfico mostrando a questão do estágio versus estado. Quer dizer, o estágio de maturidade, de fato, poderia demorar, de repente, 60 anos de vida cristã, para quem eu tivesse, e se fosse fiel. Mas nós sabemos agora que há um estado, quer dizer, há um estágio. O Senhor, ele olha, obviamente, é galardoador, como nós vimos nessa mensagem, estamos vendo, ele é galardoador daqueles que o buscam, que o amam, que amam sua vinda. Então, ele, de fato, vai galardoar. Mas, e se a pessoa não tiver chegado, de repente, a um estágio tão, ali, né, extenso de maturidade? Não tem problema, essa é a questão, irmãos. Essa é a boa notícia, porque o Senhor vai olhar para o nosso estado. Ele vai olhar para o nosso estado. Nós temos visto aí uma grande revelação também, falando sobre a questão dos jovens, né? Da aurora, que são como um frescor ali a Cristo. Os nossos jovens são geração final, irmãos. Nossos jovens são geração final. Eles são já aqui, ó, como orvalho emergindo da aurora. Serão os teus jovens. Olha que rico, irmãos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, ornamentados, como orvalho emergindo da aurora. Serão os teus jovens. Então, irmãos, olha que rico. Nós temos uma geração hoje de adolescentes que nós chamamos de geração santa, porque de fato, uma geração santa mesmo. Precisa ser, o Senhor está trabalhando para ser. E, um pouco mais velhos, os jovens, são geração final. O Senhor está mostrando agora que são geração final. E para o Senhor é como um presente ali da aurora, né? São esses jovens. Então, irmãos, Sião tem essa característica. Sião tem essa característica forte de lutar pelo Senhor, lutar pelo reino do Senhor, para que o Senhor estabeleça o seu reino. Né? Então, virá de Sião. O que significa isso? Que se nós estivermos no estado adequado, irmãos, nós seríamos Sião. Nós seremos os vencedores. Amém? Jesus é o Senhor. Então, o Senhor, ele quer de nós isso, esse estado. É um estado alimentando os conservos, um estado de vigilância. Quando o Senhor está voltando, a gente precisa estar atento. Não podemos estar dormitando, como a palavra fala. Precisamos estar vigilantes. Então, é o estado. Se você tiver esse estado, você será Sião. E sabe o que vai acontecer? Por meio do corpo. Eu falo você, que você faz parte do corpo, não de forma individualizada. Mas por meio do corpo, o cetro de Deus será alcançado para o Senhor Jesus. Então nós vemos que o Senhor Jesus, ele tinha uma esperança também, irmãos. A esperança era essa, de que o Senhor colocaria, né, os inimigos por debaixo dos seus pés. Aí o Senhor fez algo ainda maior, falou, eu vou dar o cetro para dominar, para que você domine, né, de fato. Possa ter finalmente o domínio, né. E na página 65, ali, fala que devemos tomar Cristo como o nosso maior modelo, pois em seu viver havia 3 componentes da estrutura
de uma vida cristã, que é o quê? A realidade do viver cristão, que é a fé, o amor e a esperança. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo tinha esses elementos. A fé, o amor e a esperança. Ele tinha essa realidade. Ele tinha uma realidade. Né? Então, mas nós podemos perceber o seguinte, que nós falamos muito sobre Paulo. E Paulo, se nós olharmos para Paulo, né, o apóstolo Paulo, tudo que ele viveu, né, tanta coisa maravilhosa, tantos milagres que o Senhor operou, né? A gente não pode esquecer que Paulo, a força que vinha dele, vinha de Cristo. Né? Tudo começou quando ocorreu essa revelação, quando Deus revelou a Paulo acerca de Cristo. Aí a força de Paulo, nós vemos a atuação na vida de Paulo. Né? E a gente olha para Paulo, a gente vê o curso da sua trajetória. Né? Mas nós não podemos esquecer que por que ele tinha tanta força. Ele tinha força porque essa força provinha do próprio Deus, provinha de Cristo. Cristo havia sido revelado a ele. Isso foi muito forte para ele. Né? E para finalizar, irmãos, no interesse Colossenses, nessa porção maravilhosa, Colossenses 1, 26 a 27, gostaria de finalizar essa mensagem, irmãos, nós fazendo essa... Novamente, né, nós já vimos por alto, mas eu gostaria de terminar lendo com força. Todos os irmãos possam acompanhar. Ler realmente com força essa passagem de 26 e 27, porque eu não gostaria que os irmãos, né, cada um de nós, nos intimidássemos com o que ocorreu com o irmão, com o apóstolo Paulo. De repente a gente pode olhar e falar, puxa, mas com ele foi diferente. Não foi, porque o combustível dele era Cristo. Então vamos ver com força aqui. Com força, irmãos. Pode voltar lá, irmão Ademir. Vamos lá. O mistério. Ó Senhor Jesus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Vamos ler, irmãos, esse versículo. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Ele estava oculto, irmãos. Dos séculos, das gerações. Agora, todavia, ele não está mais oculto. Ele se manifestou. Se manifestou aos seus santos. Aleluia! O mistério que estava oculto agora foi manifesto aos seus santos. Nós somos os santos do Senhor. Versículo 27. Aos quais, irmãos, Deus quis dar a conhecer. Ele quis dar a conhecer você, irmão. Ele quis dar a conhecer a mim. Qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Foi entre os gentios, irmãos. Essa palavra, ela se expandiu. Ela não ficou apenas ali na esfera ali de Israel, né? Eu não sou judeu, por exemplo, mas a palavra chegou até mim. De repente você também não é judeu, a palavra chegou até você. Nós, como gentios, a palavra chegou, esse mistério, né? A riqueza da glória desse mistério, ela chegou até os gentios. Aleluia! Isto é, qual é a riqueza da glória? É Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia, irmãos. Então o Senhor, Ele quer nos glorificar, Ele quer, mas qual é a nossa esperança? É Cristo em nós. Se Cristo não estivesse em nós não teríamos essa esperança da glória. Mas, meu irmão, você pode ter essa esperança. Minha irmã, você pode ter essa esperança, porque Cristo está em você. Essa obra, esse labor de amor, Deus começou na sua vida. Deus começou na minha vida. Essa obra de fé, por meio dessa obra de fé, esse labor de amor está acontecendo. E nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança na vinda do Senhor. Nós temos uma esperança no estabelecimento do seu reino. Nós temos uma esperança que nós seremos vencedores. Nós seremos Sião. Nós ajudaremos o Senhor a alcançar também aquilo que Ele espera. Mas Cristo também espera algo.
Ele tem uma promessa para ele. Nós vamos ajudar a Deus, a Deus cumprir essa promessa ao seu Filho. Jesus Cristo é o Senhor. Amém.